Olá, começa agora o programa Boa Vontade Entrevista, hoje falando direto da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e a nossa convidada é a professora de jornalismo do Departamento de Comunicação da PUC Rio, professora Rose Eskenazi. Muito obrigado por nos atender. Obrigada pela entrevista. Professora, hoje nós vamos conversar sobre a entrada da mulher justamente nesse campo da comunicação. Mas antes de entrarmos no tema específico, eu gostaria que a senhora falasse, porque existem muitas definições sobre isso, o que é exatamente jornalismo? Qual a definição do jornalismo? É uma pergunta desafiadora. Muito. O jornalismo, eu acho que ele acompanha os fatos do cotidiano e tenta fazer com que a democracia funcione de fato. Então, ela é um alerta para a população quando as coisas não estão funcionando e também falando sobre as coisas que estão acontecendo de bom na sociedade. Mas, de qualquer maneira, ela faz um acompanhamento dos direitos dos cidadãos e como é que eles devem agir, como é que o governo deve agir em relação ao cidadão. Então, a gente presta um serviço para a população. Se você for olhar para as ditaduras, geralmente as ditaduras têm um só jornal, uma só opinião. E a democracia é sinônimo de várias opiniões, né? De vários olhares para a realidade. Então a gente fala que não existe uma verdade absoluta, existe uma possibilidade de verdade. A gente tenta mostrar o que está acontecendo na realidade, é um caminho para mostrar a realidade. Mas a verdade em si, ela não existe como uma coisa única. Mas a gente tenta mostrar os vários lados das questões e lutar por uma sociedade mais justa, mais equilibrada, né? E tentar viver assim, conscientizando as pessoas sobre onde elas vivem, como elas vivem. Professora, no Brasil nós temos efetivamente o início, digamos, do jornalismo com a chegada da corte portuguesa no Brasil, ali em 1808. Mas em cima desse dado, quando nós tivemos aquele começo das mulheres fazendo parte efetivamente dos meios de comunicação no Brasil? Em primeiro lugar, nós demoramos muito para ter jornal aqui, porque a família imperial não permitia, enquanto na Europa tinham jornais desde 1600, vários jornais, 1700 e poucos, nós já tivemos só em 1808, quando a família chegou aqui no Brasil, mas por lei é definido que o primeiro jornal brasileiro foi o Correio Brasiliense, feito em Londres, em 1808 também. E aqui, quando a família veio, inaugurou então a Gazeta do Rio de Janeiro. Então as mulheres estavam completamente longe desse mundo, a maioria das mulheres era analfabeta, não se estimulava muito a leitura entre as mulheres, porque elas podiam ficar rebeldes, podiam começar a reivindicar coisas, e elas tinham que ser obedientes, né? Prestar atenção na família, casar, manter o status quo da família. Mas isso vai começando a mudar no final do começo do século XIX, que alguns homens começam a fazer alguns jornais para as mulheres, embora quem escrevesse eram os homens. Então, é uma imprensa ainda pelo meio do caminho, mas as mulheres estão começando a aprender a ler e a escrever, estão começando a reivindicar algumas coisas, poucas coisas, mas algumas coisas, e então há uma vontade de começar a entrar nos jornais. Então, passado o tempo, as mulheres começam então a tentar esse universo, né, uma oportunidade, mas primeiramente elas têm que assinar como homens, porque não se admitiria uma mulher com nome de mulher fazendo jornalismo. É um personagem, né? Então, algumas mulheres podiam até ser consideradas loucas. Como você vai tentar fazer isso? Por que você vai trabalhar no jornal? Né? Então, quem trabalhava naquela época eram as pessoas pobres, as pessoas que saíam à rua, eram, né, serviçais, ou trabalhavam no comércio, mas as mulheres de classe média ricas tinham que manter a pele clara, né, não podiam, né, lutar pela vida. Mas então o jornal ele já está começando a imprimir vários folhetins, que são histórias feitas por vão ser grandes escritores, e são a cada semana lançam 2 ou 3 páginas de um romance. Então as mulheres estão aprendendo a ler, né, nesse período, estão gostando do que estão lendo, estão pensando em como elas vão melhorar a vida delas, né? Elas não querem ficar tão submissas aos homens, querem ganhar um pouco de independência também. Ainda quanto esse início de uma comunicação que a senhora falava, que era inicialmente escrita por homens, mais direcionado para o público feminino, que tipo de conteúdo era tratado? Pois é. Então, infelizmente, durante muito tempo era cuidado da casa, dos filhos, né, como fazer uma boa receita,
como você vai se maquiar, como você vai, a luva que você vai usar. A gente tem que lembrar também que todo o século XIX, até começo do XX, a moda era toda francesa. Nós vestimos como os franceses, né? As ruas eram cópias das ruas francesas. Então a mulher recebia esse tipo de mensagem, né? Como educar os filhos, como fazer um bom pudim. Muito comum, né? O homem podia sair de casa para trabalhar, o homem tinha liberdade de ir e vir, e a mulher tinha que ficar em casa. Então, o rádio, que começa em 1923, a primeira estação, ele vai ser um pouquinho de libertação também da mulher. Ela vai começar a ouvir outras coisas também. Isso é bastante bom para ela, positivo. Professora, qual o primeiro periódico no Brasil direcionado especificamente para o público feminino de que se tem notícia? Bom, eu tenho uma lista aqui, porque na verdade são vários, assim, que eu falei que os homens fazendo o efeito diamantino, espelho diamantino, espelho das brasileiras, a Fluminense exaltada, interessante isso, né? Isso é de 1832, mas o primeiro de mulher mesmo, século XIX, foi o Jornal das Senhoras. O nome já revela, né, senhoras, né? Verdade, dirigida por Joana Paula. Ela, na verdade, era uma argentina, mas ela já estava contratando uma primeira jornalista, que é Violante Atalipa Ximenes. Então, essa mulher, ela já começa a incentivar as mulheres a pensar no voto, a ter um pouco mais de direitos. Então, essa revista aqui é de 1832 e vai até 1855. Mas quando a mulher resolve ter suas próprias revistas e jornais, a revista é muito adaptada ao mundo da mulher, mais do que o jornal, nesse período pelo menos. Então elas começam a fazer pequenos jornais, os nomes são muito engraçados porque revelam também uma transformação. Então, por exemplo, tem a libélula, a borboleta, o sexo feminino, né? Temos aqui o leque, a família, a camélia. O Belo Sexo, para mim, é o melhor, assim, de termos de título, 1862, né? A crisálida, então, essa crisálida que vai se transformar numa mulher mais assumida, né? Então, elas estão fazendo esse jornal, mas ainda a perspectiva é muito isso, é a família ainda, é a moda, o horóscopo, então, e o folhetim. Então, esse período romântico da história, nós estamos, então, revelando que nós nos identificamos também com a França, que também tem o mesmo período lá, e nós as mulheres daquela época, querem casar, ser muito felizes para sempre, ter muitos filhos, ter pelo menos 6, 7 filhos, né? Mas aos pouquinhos vão entrando outras questões de emancipação feminina. Dentro desses periódicos que a senhora mencionou vários, eles influenciavam efetivamente a vida das mulheres? Já abriram um pouco mais a cabeça? Se posicionaram um pouco mais? Certamente, ela vai discutir com o marido, por que eu não posso ir sozinha comprar alguma coisa, por que eu não posso ir na confeitaria Colombo com a minha amiga, ou por que eu não posso fazer isso. Então, algumas fugiam, mas algumas questionavam o marido, a ditadura do homem ainda prevalece em alguns momentos aqui na nossa época, imagina naquela época, né? Então, eu acho que influenciava sim. O Jornal do Brasil, eu trabalhei lá durante muitos anos, quase 20 anos, em 5 fases. Em 1900, vai lançar a primeira revista de periódico, chamada a Revista da Semana. E nessa revista que eu consegui ver, pela internet você hoje pode ver tudo, né? Pela hemeroteca, não sei se você conhece essa possibilidade da Biblioteca Nacional, eles estão escaneando as revistas. Então, pela hemeroteca você pode ver vários produtos da imprensa do antigamente. Mas essa revista, então, se você observar, tem a mulher andando na rua com os filhos, com suas roupas compridas, seus chapéus, suas luvas, né? E falando um pouquinho mais desse cotidiano, quer dizer, está libertando a mulher. Ela não precisa mais sair com o marido, com o irmão, com o filho. Um pouquinho mais de independência, mas ainda tem muita coisa para conquistar. Então, é claro, a imprensa é totalmente importante para conscientizar as mulheres sobre os direitos, que você está falando de alguma matéria da França sobre sufrágio, sobre a votação. Então, por que a gente não vai trazer a questão dos escravos? Será que você concorda na maneira como os escravos estão sendo tratados? Então, são questões que as pessoas estão discutindo já no dia a dia delas, graças ao jornal. Professora, nós vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista e convidamos você a permanecer na audiência. Voltamos já.